Olá pessoal, bom dia. Eu vou aqui, como eu disse a vocês, vou gravar aqui a monitoria. Não é a monitoria, só uma ideiazinha de como fazer essa lista 10. Então vamos lá. Exercício de fixação 10. A questão diz o seguinte, eu copiei a questão aqui para ficar mais fácil de vocês perceberem da nossa resolução. Fica mais fácil da gente fazer a resolução. Então vamos lá. Assuma π, a função π de P, R e W. E a função é 1 sobre 4π ao quadrado vezes P ao quadrado, que multiplica 1 sobre R mais 1 sobre W. Encontra a derivada parcial de π em relação a π, mantendo R e W constantes. Certo? O que a gente vai fazer? Primeiro passo, derivando em relação a π, temos. Onde é que o P está? Nesse P quadrado? Ele é o único que aparece, então a gente vai derivar ele. Aí pega esse 2, baixa ele, fica 2 sobre 4, aqui ó, 2 sobre 4, que multiplica P. P ficou somente B elevado a 1, porque era P quadrado menos 1, ficou 2 menos 1 é 1. Só baixei o 2 aqui, ficou 2 sobre 4, que multiplica 1 sobre R mais 1 sobre W. Por quê? Porque vocês observam que esse parênteses está multiplicando, tá certo? Eu derivo aqui e continuo multiplicando aqui, ó. Eu não posso cortar esse parênteses, porque ele está multiplicando P. Ou seja, se lembre que aqui tem uma distributiva aqui dentro, ó. P vezes 1 sobre R mais P sobre W. P que multiplica 1 sobre R mais P que multiplica 1 sobre W. Então, aqui a gente tem, na verdade, uma distributiva. Mas se você quiser abrir, você fazer logo aqui, abrir, depois de derivar, você pode. Mas a forma mais simples é você derivar assim do jeito que está. Eu derivo somente o P e deixo aqui esse parênteses do jeito que está. Se tiver dúvida, você faz o seguinte. Tem P ao quadrado aqui, você faça assim, ó. P sobre 4, não é? Que é 1 vezes P quadrado dividido por 4. Você faz P quadrado dividido por 4 vezes 1 sobre R. Aí fica P quadrado dividido por 4 vezes R. Mais P quadrado vezes 1, P quadrado, dividido por 4 vezes W. Aí quando você deriva, você vai ver que vai ficar a mesma coisa que isso aqui. Vai ficar P sobre 2R mais P sobre 2W. Vai ser a mesma coisa se você abrir aqui e depois fazer essa distributiva aqui, ó, P vezes esse, P vezes isso aqui, e fazer a distributiva e depois derivar, vai dar a mesma coisa que isso aqui. Isso aqui eu já peguei a forma fatorada e já derivei ela do jeito que está. Simplesmente assim. Derivei somente o P. E deixei o que estava multiplicando, porque aqui não disse que P e W, R e W são constantes? Bom, são constantes, deixei do jeito que está. Agora, se for somando aqui, ó, estivesse somando aqui, aí eu poderia cortar. Mas já que está multiplicando, eu não posso cortar. Tá certo? Pronto, a questão está resolvida. Aí que a gente tem agora. Questão 2. Questão 2. Encontre o máximo e o mínimo e desenhe o gráfico da função 4x ao quadrado menos 4x mais 8, com x pertencente a 0 e 8 a 8. Isso aqui, pessoal, vou tirar logo uma dúvida aqui. 0 e 8 não é 0,8, nem tampouco x igual a 0 e y igual a 8. Isso aqui é um intervalo do domínio, ou seja, a minha função ela existe entre x igual a 0 e x igual a 8, ou seja, entra aqui dentro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, esses 8 valores de x é onde eu estou estudando o meu máximo e o mínimo. Ou seja, eu vou calcular o máximo ou o mínimo, ou os dois, dentro desse intervalo. Qual o intervalo? Entre x igual a 0 e x igual a 8. Certo? É isso. Então vamos lá. A gente começa, o primeiro passo é por CPO. O que é CPO mesmo? CPO é condição de primeira ordem. O que é isso? Deriva igual a 0. Primeira derivada parcial, deriva igual a 0. Aí eu vou fazer aqui, ó. 4x ao quadrado, derivada vai ser 4 vezes 2, 8, x, menos, derivada de 40x, 40, e aqui esse 80 é constante, então vai ser 0, igual a 0, que é a condição de primeira ordem. Deriva a primeira derivada igual a 0. Já que aqui só tem um x, não tem outra variável, vai ser derivada simples, não vai ser derivada parcial.
Então a gente pega esse 40, joga para o lado direito, fica 40 positivo e passa o 8 dividindo. Fica 40 sobre 8 é igual a 5. Então agora, pessoal, eu vou ter 3 valores de x. X igual a 0, x igual a 5, x igual a 8. Então eu vou substituir na derivada? Não. Vou substituir na função original, que é essa aqui, ó. Agora eu tenho um ponto crítico. E agora quando eu substituir aqui, eu vou ver se eu acho o máximo ou o mínimo global. Certo? Global. Certo? Eu só acho global quando eu substituir aqui, ó. Quando eu acho assim, ou no caso com uma função multivariada que tem x e y, eu vou calcular a Hessiana, os pontos que eu acho são pontos críticos. Máximo, e se eu for achar máximo e mínimo, vai ser máximo e mínimo local. Só acho global quando eu substituo aqui, ó. Certo? Aí eu tenho, por exemplo, 2, 3 valores de críticos. Aí quando eu substituo aqui, aí eu consigo organizar quem é maior, quem está na metade e quem está no final, menor. Aí aqui eu posso dizer com certeza quem é máximo global, quem é mínimo global. Certo? Então vamos lá. Eu substituindo aqui, eu vou fazer x igual a 0. Observem que eu vou 4 vezes 0 ao quadrado é 0, menos 40 vezes 0 é 0, então veja que fica só 80. Então, quando x é igual a 0, a minha função aqui, ó meu dedo aqui, ó, vai ser igual a 80, porque eu vou zerar todos os termos que está multiplicando o y, o x na verdade. Agora eu vou fazer x igual a 5 aqui, ó. Então vai ser 4 vezes 5 ao quadrado, que é 25, 25 vezes 4 dá 100, menos 40 vezes 5, que dá 200, mais 80. Aí você vai ver que vai 100 menos 200 vai dar menos 100, menos 100 mais 80 vai dar menos 20. Certo? F de 8. Agora eu vou fazer F de 8. Vai ser 8 ao quadrado, dá 64, vezes 4 vai dar 256, se eu não me engano, menos 40 vezes 8, que vai dar 320, mais 80. Fazendo essa conta, vai dar 16. Repetindo, 256 aqui, menos 320, mais 80. É uma conta simples, aí vai dar 16 esse resultado. Observem, 80, desses três valores, 80 é o valor mais alto de y. Então nós dizemos que esse aqui é o ponto de máximo. Menos 20 é o menor valor, é menos do que 16. Então, menos 20 vai ser chamado ponto de mínimo. Isso avaliando dentro desse intervalo. Dentro desse intervalo de 0 a 8, x igual a 0 é o ponto de máximo, x igual a 5 é o ponto de mínimo. Aí você pensa, e x igual a 8? Ah, x igual a 8 é só um ponto qualquer, ele não é máximo nem é mínimo, ele está no meio, é só um ponto qualquer. A questão não pergunta o que é 16, estou dizendo assim, só um ponto qualquer, você nem se preocupe com ele. Aqui você só foca em quem é máximo, aqui ó, o meu lápis aqui, ó, quem é máximo e quem é mínimo. Quando eu substituir na função, aí você observa que tem os valores aqui, e esses valores aqui vão dizer quem é máximo e quem é mínimo. Eu tenho um x e tenho um y, pronto. Qual é o ponto de máximo? X igual a 0 e y igual a 80. Quem é o ponto de mínimo? X igual a 5 e y igual a menos 20. Certo? Pronto. Segunda questão pronta. Agora eu vou fazer só o gráfico. O gráfico é bem simplesinho porque é uma função quadrática. Função quadrática. É só substituir aqui, ó. X igual a 0, y igual a 80, é esse ponto. X igual a 5, y igual a menos 16. X igual a 8, y igual a menos... Deixa eu aqui estar errado, deixa eu ver. Igual a 16. X igual a 8. Vai dar 16. Está aqui, eu vou dar uma corrigidazinha. Aqui. Um momento. Aqui, pessoal. Fiz só um ajustezinho aqui técnico. Que eu dei uma erradinha aqui no sinal. Desculpem. Aqui, o que é que acontece? Deixa eu botar aqui. Tirar esse fio da frente. Pronto. Aí. X igual a 0 e y igual a 80. X igual a 5, y igual a menos 20. X igual a 8, y igual a 16.
Pronto, desenhei um gráficozinho, isso aqui é uma curva, mas que eu, para não ficar muito feio, eu fiz aqui quase como uma reta, mas isso aqui é como uma função, é uma função de 1 grau, certo? É aquela parábola, certo? Então, já termina aqui. Então, a gente vamos pegar agora aqui, pessoal, a questão 3. Diz assim, encontre os valores de máximo e mínimo da função, que é a função agora, a função elevada à quarta, 1 sobre 4x à quarta, menos 5 sobre 6x ao cubo, mais 1 meio de x ao quadrado menos 1, com x pertencente a menos 1 e 3. Observe que a minha função ela vai existir entre menos 1 e 3. Vou usar aqui, imagina aqui, ó, menos 1 aqui e 3. Quer dizer que dentro desse intervalo aqui, ó, a função vai existir. Eu quero saber dentro desse intervalo quais são os pontos de máximo, quais são os pontos de mínimo dentro dessa função. Então, o que a gente vai fazer aqui? Fazer assim, ó. Por CPO, sempre começa por CPO. O que é CPO? Condição de primeira ordem. Temos f' de x igual, vamos derivar. 4, derivando aqui fica 4 sobre 4, que é igual a 1, x ao cubo. Menos 3 vezes 5, 15 sobre 6. Menos 15 sobre 6. Dividindo em cima e embaixo por 3, fica 5 sobre 2. Elevar a vezes x ao quadrado, que eu derivei por x ao cubo. Mais, aqui vamos derivar. 1 meio de x ao quadrado. Desce o 2, fica 2 sobre 2 é 1. E o x ao quadrado vai ficar x a primeira, que eu derivei. Igual a zero, porque o menos 1 ele soma porque é constante. Certo? Aí você observa que eu tenho aqui uma função ao cubo, uma função cúbica. X ao cubo menos 5 sobre 2 de x ao quadrado mais 1 igual a zero. Certo? Como é que eu vou fazer aqui? A forma mais simples é você colocar o x em evidência, já que eu não tenho um termo aqui, um termo isolado, por exemplo, um x igual a 2, assim, um 2, um 5, um 4, um termo, como é que chama, termo independente. Todos esses minhas parcelas aqui tem um x, aqui é um x, vamos. Aqui é um x, mesmo que ficou um pouquinho feio, mas aqui é um x. Né? Aí eu vou deixar o x em evidência. Deixar o x em evidência. Eu deixando o x em evidência, pessoal, aqui, eu vou deixar o x aqui em evidência, aí fica, vou botar aqui x ao quadrado, porque x ao cubo dividido por x dá x ao quadrado, menos, o menos aqui, ó. 5 sobre 2 dividido, 5 sobre 2, x ao quadrado dividido por x vai dar menos 5 sobre 2x, porque x vezes x é x ao quadrado, e repete menos 5 sobre 2. Mais x dividido por x vai dar 1, igual a zero. Quando eu tenho esse tipo de fatoração, pessoal, o que é que eu tenho? O x é igual a zero ou o que está aqui dentro do parênteses é igual a zero. Por quê? Porque se x for igual a zero, ele vai zerar isso aqui e vai ficar zero igual a zero. Se por outro lado o que tiver aqui dentro for igual a zero, aí 0 vezes x dá zero. Aí fica 0 igual a zero, dá certo da mesma forma. Então, eu tenho uma raiz x igual a zero direto, ou o que está aqui dentro é igual a zero. X ao quadrado, menos 5 sobre 2x, mais 1 igual a zero. Opa, função do segundo grau. O que a gente faz essa função do segundo grau? Aplica Bhaskara. Então, temos delta, b quadrado menos 4ac, onde b é 5 sobre 2, aí fica 5 sobre 2 ao quadrado, menos 5 sobre 2 ao quadrado, fica 25 sobre 4. Porque levou ao quadrado o sinal de negativo soma, fica sempre positivo. Menos 4 vezes 1, que é o A, vezes C, que é 1 também. Aí fica 4 vezes 25 sobre 4, menos 4. Escrevendo menos 4 como sendo uma fração com base 4, ou seja, como é que eu vou fazer, gente? Não entendi. Aqui não é um 4, fica 25 sobre 4, menos 4. Então, o que é que eu faço? A base aqui, o meu denominador não é 4? É. Então, multiplica essa outra aqui por 4. Fica 4. 4 vezes 4, 16. Sobre 4. 16 sobre 4 é 4. Então, não mudei o valor que tem aqui. Eu só multipliquei ele pelo mesmo valor do denominador. Fica. Transformei ele numa fração. 4 vezes 4, 16. Sobre 4. Que dividindo dá 4 da mesma forma. Ou seja, não modifiquei isso aqui. Aí 25 menos 16 vai dar 9. E o 4 que está na base aqui, ele repete. Aí fica 9 sobre 4. Só uma coisa básica aqui. Básicazinha. Aí agora eu tenho delta igual a 9 sobre 4. Aí eu vou montar o meu x. X é menos b
B é 5 sobre 2, fica menos 5 sobre 2, que é igual a 5 sobre 2, mais ou menos raiz quadrada do meu delta, que eu calculei, que é 9 sobre 4, dividido por 2 vezes 1. 1 é o A, né? 2 vezes A é igual a 1, então fica 2 vezes 1, 2. Então temos duas raízes reais e diferentes. Então vamos lá. x1 vai ser 5 sobre 2 mais... Qual é a raiz quadrada de 9 sobre 4? Eu tiro a raiz quadrada de cima e tiro a raiz quadrada de baixo. Aí fica a raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 4, 2. Aí fica 5 sobre 2 mais 3 sobre 2 dividido por 2. Aqui eu só repito a base, denominador, e somo os expoentes. Aí fica 2, 2. 5 mais 3, 8. 8 sobre 2, 4. 4 dividido por 2, 2. x2 vai ser 5 sobre 2 menos raiz quadrada de 9 sobre 4 dividido por 2. Um é com mais e outro é com menos. Só escrevendo aqui. 5 sobre 2 menos 3 sobre 2 vai dar 5 menos 3, 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 sobre 2, 1 meio. Pronto, já fiz aqui. E agora eu tenho três raízes. Eu tenho x igual a 0, x igual a 2 e x igual a 1 meio, além daquelas duas que a minha função, que a minha equação já me deu, do meu enunciado, que é x igual a menos 1 e x igual a 3. Então eu tenho, na verdade, 6 possibilidades. Então o que é que a gente vai fazer aqui? X igual a menos 1, eu vou substituir a minha função, vou fazer aqui, no lugar de... na função f de x, não na derivada, na função mesmo. X igual a menos 1 aqui, a menos 1 a quarta vai dar 1, vai dar 1 sobre 4, menos 5 sobre 6, 1a cubo, que vai dar menos 1, que qualquer valor negativo ao cubo vai continuar sendo um valor negativo. Aí multiplicando esse menos 1 vezes 5 sobre 6 vai dar 5 sobre 6 positivo, mais 1 meio, menos 1 ao quadrado vai dar 1, mais 1 meio menos 1. Então quando eu fiz essa soma de frações, eu aproximei para dar um valor decimal, que é 0,58 positivo. Quando eu faço f de x igual a 1 meio, eu vou substituir aqui, ó, 1 meio, 1 meio, 1 meio. 1 meio elevado à quarta, 1 elevado à quarta, 4. 2 elevado à quarta, 2, 4, 8, 16. 1 sobre 16. 1 sobre 16 vezes 1 quarto, vai dar 1 vezes 1. 1, 4 vezes 16. 16 vai dar 40 com 24, 64. Aqui vai dar 1 sobre 64. E eu vou fazendo aqui devagarzinho, ó. Somando, 1 ao cubo, 2 ao cubo, vai dar 1 ao cubo é 1. 2 ao cubo vai dar 8, 1 sobre 8, vezes essa fração que está aqui fora. Quando eu multiplico, é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, mas eu faço primeiro aqui minha potência, mais 1 meio ao quadrado é 1 vezes 1 é 1, 2 ao quadrado 4, 1 vezes 1 assim, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado dá 4, aí dá 1 sobre 4 vezes 1 meio. Quando eu faço aqui menos 1 no final, não esqueça do menos 1, eu vou obter aqui menos 0,95. Que eu aproximei, né? Quando eu faço x igual a 2, vou fazer aqui 2 a quarta, 2, 4, 8, 16, vezes 1 quarto, que vai dar 4, menos 5 sobre 6, 2 ao cubo, mais 1 sobre 2, 2 ao quadrado, menos 1. Isso aqui vai dar menos 1,66. Fazendo f igual a... o f de 3, que é x igual a 3, eu vou ter isso aqui, ó, 3 a quarta, menos 1 quarto e 3 a quarta, mais menos 5 sobre 6, vezes 3 ao cubo, mais 1 meio, vezes 3 ao quadrado, menos 1. Isso aqui vai dar um valor positivo, 1,25. E por fim eu vou fazer f de 0, que é x igual a 0. Quando é x igual a 0 é mais simples, porque eu vou eliminar todos os valores aqui, ó, que tem o x, multiplicando o x. Então fica só menos 1, que é o termo independente, certo? Aí, pessoal, eu vou observar qual é o menor valor negativo aqui. Ou seja, o valor negativo, o maior valor negativo. Na verdade, que ele é sempre invertido. Então, qual for o maior valor em módulo, ele negativo vai ser o menor valor. O menor valor, na verdade, né? Pensa como se fosse uma dívida. Qual é aqui a maior dívida que tem aqui? É 1,66. É o maior valor negativo. Então, esse aqui será o ponto de mínimo. Qual é o maior valor positivo? 1,25. Então, será o ponto de máximo. E os demais valores são apenas valores. Pontos que não tem, assim,
que não são pontos, são só pontos comuns. Esses outros 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5. 5 valores. Desenhando o gráfico, esse gráfico aqui, ele vem como se fosse uma curva aqui. Eu fiz ele mais reto, para não ficar tão esquisito para vocês aí. Então eu faço. Quando x é igual a menos 1, y é igual a 0,58. Quando ele é igual a 0, aqui vai dar menos 1. Quando x é igual a 1,5, vai ser menos 95, menos 0,95. Quando x é igual a 2, vai dar menos 66. Quando x é igual a 3, vai dar 1,25. Então, só fiz, ó, igualar os pontos, ó. O pontilhado. Não calculei nenhum outro ponto, só usei os que tinha aqui. Aí eu montei o meu gráfico. Aqui é como se fosse uma curva. Assim, vem fazendo aquela curva. Mas aqui eu fiz reto só para não ficar um gráfico muito esquisito, sabe? Muito feio para se apresentar. E é isso, pessoal. Somente isso, essa atividade. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Qualquer dúvida pode perguntar, viu?